Olá, pessoal! Estamos começando mais uma das nossas aulas pelo Google Meet e agora vamos com a nossa aula sobre o Quincas Borba. Essa vai ser a primeira parte. Deem oi, pessoal. Oi, gente, tudo bem? E aí, gente? Espero que indo, equilibrando. Isso aí, novas realidades. Quarentenados. Gente, então vai ser aquele mesmo esquema. Vou projetar para vocês o slide. E a gente vai começar a apresentação e quando outras pessoas forem falar, eu vou voltar para a sala e silenciar meu microfone. Enfim, vamos fazendo aqui. Todos vendo aí o slide? Sim, Sim. Tudo bem, vamos começar. Bom, então, como eu havia dito, hoje a nossa aula é sobre o livro Quincas Borba, do Machado de Assis. Aqui nesse primeiro slide, a gente colocou um desenho de uma peça que ocorreu ano passado, que chamava Memórias de um Cão, que era basicamente a história de Quincas Borba numa perspectiva voltada mais para o cachorro do que para o Rubião. Aí eles fizeram esse desenho que é muito interessante, né? Que talvez seja uma questão que apareça de primeira, né? Quando a gente pega o Quincas Borba para ler, que é tipo, né? Principalmente para quem já prestou vestibular antes, que é pegar esse livro e ler. Quincas Borba, eu conheço esse nome. Era aquele cara que tinha um cachorro com o próprio nome, né? Mas será que esse livro é sobre esse cara? Ou sobre o cachorro, né? E a gente vê que propriamente não é sobre nenhum dos dois. Mas eles aparecem, eles são figuras-chave, né? Pra gente entender um pouco essa trama. Mas enfim, vamos entrar mais propriamente no livro. O Quincas Borba, ele é então o segundo livro dessa fase madura do Machado de Assis. E ele foi escrito entre o Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Dom Casmurro, portanto, né? O Memórias Póstumas de 81 e o Dom Casmurro de 99. E ele acaba passando um pouco em branco entre os dois, né? Se comparado, assim, os comentários que são feitos do Quincas Borba diante desses outros dois romances. E a gente já comentou um pouco sobre isso na última aula, né? De que pelo Memórias Póstumas ser um livro muito diferente do que estava sendo produzido pelo Machado e por fazer um certo incômodo, né? E pelo Dom Casmurro ser um livro tão lapidado e tão bem conectado entre si, às vezes o Quincas Borba ele passa um pouco apagado. Mas isso não quer dizer que ele não seja um livro que tenha muitas curiosidades, seja bastante denso e muito interessante e cheio de coisas para a gente poder refletir, né? Que é um pouco a nossa intenção aqui nessas duas partes dessa aula. Mostrar um pouquinho para vocês. Uma curiosidade sobre esse livro, assim como Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele foi um livro que foi publicado em capítulos, né? Então, cada capítulo era publicado uma vez por semana ou uma vez por mês, enfim, periodicamente, dependendo, né? De quando estava pronto o capítulo, ele era publicado nos jornais, então as pessoas iam acompanhando, né, com o tempo, periodicamente, a saída dos capítulos desse romance. E isso era muito comum no século XIX, né, eram chamados romances de folhetim, e era o jeito que a maioria das pessoas tinha acesso aos livros, elas não compravam, na maioria das vezes, o livro físico pronto, né, isso era uma coisa muito cara ainda, enfim. Apesar de mais difundido no século XIX, ainda era mais comum as pessoas lerem os livros pelos jornais. E com Quincas Borba não foi diferente. Esse livro ele foi publicado por essa modalidade. No ano de 1886 ele começou a ser escrito. E, e é muito curioso porque no meio dessa publicação por capítulos, o Machado de Assis ele para de fazer as publicações
e ele para por vários anos, ele só volta a publicar o livro inteiro, e ele publica de uma vez já como livro, em 1891. E é muito curioso, porque ele está passando por um período, talvez de crise, né, de produção desse livro. Várias coisas são mudadas, inclusive do que já tinha sido publicado, várias coisas são reformuladas. O próprio nome do Rubião, por exemplo, é reformulado. Vários capítulos são colocados de outras formas. E tem um crítico, o John Gladson, que a gente vai citar aqui algumas vezes, que ele comenta que nesses primeiros textos talvez não tivesse um Rio de Janeiro atual muito bem situado, né? E, enfim, é muito importante a gente prestar atenção na questão histórica, né, dos romances. É como se os romances do Machado de Assis passassem por momentos históricos diferentes, desde a chegada da família real no Brasil até a proclamação da República. E acho que uma coisa que se percebeu durante a primeira publicação de Quincas Borba é que isso não estava sendo muito feito. Então, houve uma reformulação desse romance, né? E aí, nessa segunda parte já publicada, a gente consegue perceber indícios de que ele conta uma história que se passa entre o ano de 1867 e o ano de 1871. Eu vou ler rapidamente, não tem aqui no slide projetado, mas eu vou ler bem rapidinho. 2 prólogos à segunda e terceira edição do Quincas Borba, para vocês terem uma ideia do que o Machado pensava sobre esse livro, enfim, algumas coisas que ele colocava como consideração, coisas a se pensar quando lê esse livro, né? No prólogo da segunda edição, que saiu em 1896, ele fala o seguinte, né? Sai em segunda edição este Quincas Borba, com algumas correções necessárias e porventura incompletas. Já na primeira edição se disse, no capítulo 5, que o título do livro é o nome de um personagem que aparece nas Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se lestes os 2 livros, sabeis que é o único vínculo entre eles, salvo a forma, e ainda assim a forma difere no sentido de ser aqui mais compacta a narração. Então, o Machado, na segunda edição, ele dá uma dica para a gente, de certa forma, né, que apesar dele ter citado no capítulo... eu li errado, desculpa, no capítulo 4, apesar dele estar no capítulo 4, que você pode conhecer a personagem do Quincas Borba tendo lido Memórias Póstumas de Brás Cubas, nada mais além disso pode te ajudar. Então, ler Memórias Póstumas não vai te ajudar muito, não vai existir uma espécie de continuação entre Memórias Póstumas e Quincas Borba. São histórias que são independentes entre si, né? O único vínculo que elas têm é ter esse personagem em comum. E apesar dele dizer isso, né, ele também comenta que tem a forma, né? Existe algo na forma desses 2 livros que se vinculam, né? Apesar desse livro ter uma narração diferente, né? Então, enquanto as Memórias Póstumas têm a narração do Brás Cubas, aqui a gente tem uma outra narração que a gente vai explicar mais para frente. E na terceira edição, né, eu não vou ler inteiro, só vou fazer um comentário que... olha só, vou ler só uma parte. Um amigo e confrade ilustre tem teimado comigo para que dê a este livro seguimento do outro. Com as Memórias Póstumas de Brás Cubas, donde este proveio, fará você uma trilogia, e a Sofia de Quincas Borba ocupará exclusivamente a terceira parte. E aí ele diz que algum tempo cuidei que podia ser, mas relendo agora essas páginas, concluo que não. A Sofia está aqui toda. Continuá-la seria repeti-la, e acaso repetir o mesmo seria um pecado. Então, o que ele comenta, né, é que algumas pessoas começaram a considerar que ele estava formando uma espécie de trilogia, em que Memórias Póstumas seria o primeiro livro, e aí viria uma continuação com Quincas Borba, e que, consequentemente, o terceiro livro teria de ser sobre a Sofia, que é uma das personagens do livro.
Mas o Machado ele nega isso e diz que a Sofia está aqui completa. E a Sofia é realmente talvez uma das, se não a personagem mais interessante desse livro. E que talvez para o público que lê, né, ou que lia nessa época, faria muito sentido ter uma continuação, né, dedicada a ela, uma personagem feminina que, né, tem uma movimentação nas classes sociais, uma movimentação na corte, ela tem um jeito sedutor, meio dissimulado de agir com os homens e tal. E é muito curioso porque, bom, pensando nesse sentido de trilogia, o terceiro livro que o Machado vai publicar logo depois é Dom Casmurro, que tem a Capitu, que, bom, é a personagem feminina mais incrível da história da literatura brasileira. E parece que, de certa forma, a Sofia, em Quincas Borba, parece agir como uma espécie de pré-Capitu, né? Algo que viria antes, algo que já estaria sendo pensado antes, algo que já estaria sendo formulado antes. Então, isso é bem curioso, né? É curioso ele colocar que a Sofia aqui ela já está completa. A Sofia está fechada em Quincas Borba. E continuar com a Sofia seria errado, e repetir ela também. Mas ele não faz isso, né? Ele justamente ultrapassa isso, né? Com Dom Casmurro depois. Mas enfim, vamos comentar mais especificamente sobre a história, sobre o espaço e sobre o narrador agora, né? Então eu vou passar a palavra. Só vou fechar o meu microfone aqui e passo a palavra para o Guilherme. Bom, gente, vocês já devem estar vendo aí o próximo slide, que é sobre o narrador. Eu vou ler primeiro essa citação, né, que está na esquerda, né, do capítulo 4, que a Sofia fez uma referência, né? Que o próprio Machado faz uma referência nos prefácios. É assim. Este Quincas Borba, se acaso me fizeste o favor de ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo náufrago da existência que ali aparece, mendigo, herdeiro inopinado e inventor de uma filosofia. Aqui o tens agora em Barbacena. Enfim, aí continua. Aquilo que a gente vê no Brás Cubas é algo que a gente, entre aspas, não vê aqui, mas enfim, o personagem, este Quincas, né? Tem outro que é o cachorro, a gente vai depois tratar melhor. Ele viveu um tempo em Barbacena, né, que é uma cidade em Minas Gerais. Aqui também dá pra gente notar que o narrador ele fica fazendo alguns disparates ao leitor, ou à leitora, como às vezes ele chama, né? Então, ele usa aqui a segunda pessoa já no primeiro período. Se acaso me fizeste. Aqui o tens. Depois. Enfim. E ele faz isso ao longo de todo o livro. Inclusive, lançando coisas, tipo, ao leitor, se o narrador estivesse prevendo pensamentos do leitor. Em geral, são pensamentos de um romance que seria mais previsível. Aí a gente tem que pensar também entre aspas, a mentalidade da época, tendo em vista o tipo de coisa que as pessoas liam na época. Esse narrador, como aqui ele está de certa forma se comunicando com o leitor, usou uma segunda pessoa, mas ele é um narrador em terceira pessoa. Ou seja, ele não é um narrador em primeira pessoa, não é o, entre aspas, eu narrador. Ele está fora da história, né? Ele não é um personagem. Aqui é diferente do Brás Cubas, que vocês devem conhecer melhor, que lá é em primeira, né? É o próprio Brás Cubas que narra sua história. Aqui é um narrador fora.
onisciente. E a gente vai ver essa onisciência porque ele vai, entre aspas, mudar um pouco o seu ponto de vista ao longo dos capítulos. Às vezes ele vai acompanhar o Rubião muito de perto, às vezes ele vai acompanhar outros personagens, enfim. Outra característica bastante importante desse narrador é a ironia. Em outros romances do Machado, a gente pode tratar sobre muitos aspectos dos narradores. Esse, ele parece mais objetivo, por conta também desse fato de ele ser terceira pessoa. Mas ele não deixa de ser muito irônico. Ele não deixa também de ter várias características do Machado de Assis que muita gente esquecia nesse romance, inclusive por isso talvez que ele seja um dos menos comentados. Eu vou ler agora o outro excerto que está aqui, que é do primeiro capítulo, do primeiro parágrafo do primeiro capítulo. Começa assim. O peão fitava a enseada. Eram 8 horas da manhã. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas em verdade vos digo que pensava em outra coisa. Em outra coisa. Vou ler assim porque causa menos ruído. Cotejava o passado com o presente, que era um ano, professor, que é agora, capitalista. Olha para si, para as chinelas, umas chinelas de túnis que lhe deu recente um amigo, Cristiano Palha, para casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Ah, tanto no outro como aqui, existe uma certa ironia que vai ficar mais clara quando a gente lê o resto do romance nessa cena do Rubião vendo tudo com essa sensação de propriedade. Existe uma certa ironia, assim, um certo distanciamento do narrador tratando essa cena aqui. E uma ironia também na forma com que ele fala com o leitor. Isso a gente nunca pode perder de vista. E esse primeiro capítulo, esse começo, ele já dá um tom geral de um certo baixo contínuo, um certo, algo que vai acompanhar todo o romance, que é essa questão da propriedade, né? Mas para entender melhor isso, a gente precisa tratar agora do enredo, da historinha do romance. Ah, e quem vai fazer isso é a professora. Eu vou então passar a palavra para a Dada. Olá. Então, gente, vamos entender a ação do romance. O enredo, então, esse primeiro capítulo que vocês viram, ele começa num tempo um pouco mais avançado do que realmente começa a história. No capítulo primeiro, o Rubião já está no Rio de Janeiro, mas a gente precisa entender o que levou ele a ir até lá. O Quincas Borba, como a Sofia disse, no primeiro momento a gente pode achar que a história é sobre ele, mas na verdade uma das primeiras coisas que a gente toma conhecimento no livro é que é da morte dele. Então, ele já completamente louco e tal, passa os últimos momentos dele com o Rubião, que se tornou amigo dele, e para quem ele deixa toda a herança dele, além do cachorro, que ele também batizou de Quincas Borba. Então, o Rubião se vê enriquecido, de repente, herdeiro dessa riqueza do Quincas Borba, e decide sair da cidade pacata de Barbacena, em Minas, para ir até o Rio de Janeiro, que era a corte, o centro urbano mais importante da época, onde acontecia os negócios financeiros, a política e etc.
Ele vai tentar essa vida agora enriquecida lá. E indo para lá, ele conhece esse casal do Cristiano Palha e a Sofia. E esses 3 personagens vão formar o triângulo do enredo. Conhecendo esse casal, ele conhece enquanto ele está indo para o Rio de Janeiro, durante a viagem mesmo de trem que ele faz. E desde esse começo ele já trava uma relação de amizade, de proximidade. E a gente começa a perceber que a partir desse momento, esse casal começa a tirar proveito da inocência do Rubião, que é esse sujeito que está vindo de uma cidade pequena, esse sujeito, a figura provinciana, que também fala o John Gladson, que a Sofia comentou. Eles tiram proveito dessa inocência dele e começam a explorar ele economicamente mesmo, digamos. O Rubião começa a fazer muitos empréstimos para ajudar o casal e começa a frequentar mesmo a casa deles, os eventos que eles fazem, etc. O Palha, para a gente entender um pouco melhor a figura dele, ele é um especulador financeiro, então ele está envolvido nesse mundo dos negócios. E a Sofia é basicamente a mulher dele, né? Não tem mais muito o que ela ser, a posição social dela além da esposa. Mas ela é também uma figura de desejo para o Rubião. Ela representa essa mulher sedutora mesmo e até esse mecanismo de sedução que ela usa funciona também como um atrativo para o Rubião e para o casal conseguir fazer esses empréstimos, receber esses empréstimos e mesmo explorar ele economicamente. Então, a Sofia flerta muitas vezes com a ideia de adultério e tal. A gente vai perceber isso mais na caracterização dela. Ela também é uma personagem que ganha muito espaço na narrativa. E ela é meio que essa pedra angular que une esses dois personagens e o enredo como um todo na narrativa. Então, basicamente isso é a história da exploração mesmo do Rubião. Só que é muito interessante, porque talvez no primeiro momento a gente tenha a impressão de que vai ser um romance parecido com o que a gente estava acostumado já de ver nos romances realistas. Quer dizer, um sujeito que vem dessa cidade pacata, provinciana, para o grande centro urbano e, enfim, começa a tentar conquistar essa vida lá. Só que, se a gente parar para pensar, na verdade, a ação aqui é inversa, né? O Machado inverte esse enredo que talvez fosse mais comum para o realismo, porque o Rubião já está com a vida feita, entre aspas, quando ele vai para o Rio de Janeiro, ele já está completamente afortunado. Então, o movimento aqui é de descendência social e não de ascendência. E além disso, outra coisa que marca também um pouco da diferença do realismo mais propriamente machadiano em contrapartida com o que se esperava de um enredo realista, é justamente que se a gente pensa na presença da Sofia, que representa essa figura do adultério, ou pelo menos a sugestão do adultério, a gente pode pensar que vai ser uma história sobre a traição, sobre o romance entre a Sofia e o Rubião. Mas, na verdade, não é exatamente isso que acontece, né? Além de esse ato nunca ser realmente consumado, não é levado nas últimas consequências, a história tem muito mais a ver com essa exploração mesmo do casal e com a descendência social do Rubião do que realmente com algum possível romance entre eles. O Antônio Cândido faz um resumo que ficou bem legal, a gente até colocou aqui, eu estou mudando o slide, isso. E eu vou ler para vocês que vai ficar bem claro. No romance Quincas Borba, o modesto professor primário, Rubião, herda do filósofo Quincas Borba uma fortuna, com a condição de cuidar do seu cachorro, ao qual der o próprio nome. Mas com dinheiro, que é uma espécie de ouro maldito, como na lenda dos Nibelungos, Rubião herda igualmente a loucura do amigo.
A sua fortuna dissolve em ostentação e no sustento de parasitas, mas serve sobretudo como capital para as especulações comerciais de uma revista hábil, Cristiano Palha, por cuja mulher, a bela Sofia, Rubião se apaixona. O amor e a loucura surgem aqui romanticamente de mãos dadas, mas o tertius gaudens é a ambição econômica, baixo contínuo do romance, de que Rubião se torna um instrumento. No fim, pobre e louco, ele morre abandonado, mas em compensação, como queria a filosofia do humanitismo, Palha e Sofia estão ricos e considerados, dentro da mais perfeita normalidade social. Os fracos e os puros foram sutilmente manipulados como coisas e em seguida são postos de lado pelo próprio mecanismo da narrativa, que os cospe de certo modo e se concentra nos triunfadores, acabando por deixar no leitor uma dúvida sarcástica e cheia de subentendidos. O nome do livro designa o filósofo ou o cachorro, o homem ou o animal, que condicionaram ambos o destino de Rubião. Este começa como simples homem, chega na sua loucura a julgar-se imperador e acaba como um pobre bicho, fustigado pela fome e a chuva, no mesmo nível que o seu cachorro. Enfim, acho que ficou bem resumido aqui, bem claro. Então a gente pode ver que o Rubião não só perde tudo que ele tinha no final, já dando spoiler, mas infelizmente tem que ser assim pra gente trabalhar nessa aula, também perde a lucidez dele. Ele enlouquece completamente e termina nessa posição baixa, regressando para a cidade dele, agora miserável, tanto falando psicologicamente quanto financeiramente. Só um termo aqui que pode ter ficado confuso para vocês, tertius gaudens. O que ele quer dizer, basicamente, esse termo, meio traduzindo literalmente, significaria o terceiro se beneficia. Então, o que ele está sugerindo aqui é que, tipo, a ambição econômica está por trás de todo esse enredo que parece tratar de um assunto talvez romântico, talvez um possível romance mesmo entre o Rubião e a Sofia, quando na verdade o que está em jogo ali é a ambição econômica, a tentativa de ascensão desse casal e a lógica mesmo dessa elite econômica que o Machado retrata no romance. Gente, vocês querem acrescentar alguma coisa? Eu deixei passar alguma coisa percebido? A filosofia do humanitismo, só para dizer, a gente vai se aprofundar mais tarde, porque demora mais um pouco para a gente entender, mas vai ficar claro. Tudo bem? Acho que tá ótimo. É isso aí mesmo. Agora eu passo a palavra. Eu vou passar agora rapidamente para uma outra coisa que é interessante, que tem bastante a ver com isso que a Dada comentou, sobre essa descendência social do Rubião e, de certa forma, né, consequentemente, a ascensão social do Cristiano e da Sofia, que aparecem de uma forma bastante... A gente pode dizer que... Opa, mudei sem querer. A gente pode dizer que bem sutil na descrição do espaço do Rio de Janeiro do século XIX, que é o ambiente em que essas personagens passam a maior parte do tempo, né? O Rubião, ainda como um professor primário, ele vem de Barbacena, em Minas Gerais, e no seu passeio de trem, como a Dada comentou, ele encontra a Sofia e o Cristiano numa parada que eles fazem no meio do caminho em Vassouras, já entrando no estado do Rio de Janeiro. E, bom, enfim, a maior parte da narrativa passa a se concentrar na cidade do Rio de Janeiro, então na corte. Eu vou tentar usar aqui uma ferramenta no slide, vocês me avisem se está funcionando ou não. Acho que espero que vocês estejam enxergando um laser que eu estou mexendo agora com o cursor do meu computador, que é para eu só mostrar mais ou menos algumas características desse Rio de Janeiro do século XIX e que como a gente consegue ver pelo espaço como essa descendência e ascendência social das personagens pode se manifestar por aqui. E é muito interessante como isso também é um dado de realismo na literatura do Machado.
são sempre ruas que existem de verdade, que são descritas nos romances e nos contos, ambientes que de fato existiram por exemplo, se o romance está passando no ano tal, e aquele monumento, por exemplo, está sendo construído naquele ano tal, ele vai aparecer de certa forma no escrito daquela forma, então isso é bem interessante. E, bom, o Rio de Janeiro no século XIX, se vocês tiverem interesse também, depois de dar uma olhada no mapa de Lisboa, é uma coisa bem parecida, né? Então, quando a corte portuguesa vem para o Brasil, eles criam, né? A mesma coisa acontece em Salvador, a urbanização da cidade, ocorre de uma forma muito parecida, né? Então, a gente tem aqui o Largo do Paço, né? Que em Lisboa, por exemplo, a gente tem o Terreiro do Paço, é algo muito parecido, que é uma região próxima ao litoral, né? No caso, num rio em Lisboa, mas aqui é a Baía de Guanabara, que é onde a gente tem a alfândega, onde tem o porto, onde as coisas chegam, onde chegam os escravos, onde chegam a mercadoria e tudo mais. E aqui, um pouco mais para o lado, a gente tem, não sei se está legível, mas a gente tem aqui o chamado centro, ou a região do Catete, né? Que é onde, posteriormente, com a proclamação da República, passa a ser o centro da República, né? Nesse período ainda é uma área onde tem muitos palacetes da nobreza e tudo mais, né? Que é uma região muito próxima da Capela Imperial, aqui do lado, onde ficava o imperador, né? Tudo mais. E aqui nessa região a gente tem o Morro do Castelo, que é literalmente um morro, que é uma região um pouco mais pobre, e ainda que mais afastada a gente tem o Morro de Santa Teresa, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a Sofia e o Cristiano, eles vêm do Morro de Santa Teresa, que é uma região mais pobre, e aí eles se mudam depois para a Praia do Flamengo, que é essa região aqui, do lado do Morro do Castelo, e depois ainda eles vão para o Catete e ficam em um palacete nessa região. Então eles passam do morro, né? Apesar de geograficamente ser um caminho de descida, né? E é muito curioso como isso fica muito claro para a gente até nos dias de hoje, né? Você sair da região do morro, da região mais alta, né? A mesma coisa acontece até nos países colonizados da África, né? Pelos portugueses, os museques, né? Que é muito parecido com essa questão do morro para ir para a baixa, né, que é a região mais rica, a região central. Você vai para a parte mais baixa, mais próxima do litoral, que é a região mais rica. Então, é uma descendência geográfica que representa uma ascensão social. E no caso do Rubião, ele vem de um palacete aqui, que fica perto do Pão de Açúcar, na Rua do Catete, e aí ele sobe também, e depois vai mais para a região da Zona Norte, que é essa região que fica mais afastada, né, a Zona Norte, que até hoje representa uma das periferias do Rio de Janeiro. Espero que tenha ficado claro com esse cursor, não sei se ficou muito claro, mas é só uma contextualização desse espaço, e que eu não sei se alguém já viu. Isso fica muito claro, assim, o Rio de Janeiro é uma cidade que aparece muito em novela pra gente, em filme e tal. E, enfim, né, a gente sempre vê o Rio de Janeiro na televisão, e quem tiver a oportunidade de ir em algum momento também é interessante perceber como muitas coisas que estão aqui nesse mapa sobrevivem até hoje, e a gente percebe esses resquícios históricos, né? Então, só uma curiosidade, principalmente sobre essa parte do Morro do Castelo e do Catete, nos anos 20, no começo do século 20, foi construída uma avenida, né? Aqui do lado, né, a gente tem o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi construída essa Avenida Central, ou Avenida Rio Branco, que a gente pode ver aqui nesse outro mapa, já do século XX, que ela meio que fatia o centro da cidade no meio, né? Ela cria esse cruzamento. E o prefeito Carlos Sampaio, nessa época, ele pega o Morro do Castelo e ele literalmente corta o morro, demole o morro e cria o que a gente chama de aterro do Flamengo hoje. A mesma coisa acontece com a região do Botafogo e tal.
E, enfim, é muito curioso perceber como, da mesma forma que essas personagens que a gente comentou mudam o espaço por uma questão social, a própria cidade do Rio de Janeiro passou por essas modificações também por questões de propriedade, questões financeiras, enfim, questões sociais, né? É muito curioso como isso se reflete na cidade de certa forma e como essas mudanças políticas também elas fizeram. Isso aqui é mais uma reflexão, né? Não é algo que necessariamente aparece no Machado de Assis, né? Apesar do ambiente das personagens estarem de certa forma concomitantes ali no romance, o espaço aqui do Rio de Janeiro ele sofre mudanças que, sei lá, são interessantes a gente refletir um pouco. Enfim, eu coloquei uma citação aqui do Carlos Sampaio que reflete bastante essa ideologia, né? Que é: embora fosse um sítio histórico, o morro havia se transformado em um local de residência de inúmeras famílias pobres, que se beneficiavam dos aluguéis baratos das antigas construções ali existentes. Situava-se, entretanto, na área de maior valorização do solo da cidade, a 2 passos da Avenida Central. Daí porque era preciso eliminá-lo, não apenas em nome da higiene e estética, mas também da reprodução do capital. Bom, é basicamente isso. Não sei se alguém tem mais algo para acrescentar, algo para completar, corrigir, enfim. Se quiserem falar, pessoal. Não, acho que é isso mesmo. Então é isso, gente. Na próxima parte da aula. Oi, Só, pode falar. Você quer falar algo? Tá. eu acho que se eu podia falar do. Se quiser, eu posso falar também. Ah, Ah, de como o Rubião vai indo para uma área hum. e o Cristiano para a área e a Sofia vão mudando também de casa ao longo do livro. Eu achei que isso tinha ficado claro, né? Quando eu mostrei no mapa, mas se não ficou, eu tentei mostrar como o Cristiano e a Sofia saem do Morro de Santa Teresa e vão parar na região do Catete, e o Rubião foi justamente o caminho contrário, né? Até ele parar numa casa super simples e tal. Né? Isso é, é só. Isso ficou claro, desculpa. É só que eu lembrei de uma coisa que o Joe Gladson fala, acho que pode ajudar, talvez. É que mais pra frente ele vai tratar de como a sociedade da época aparece no romance, né? E a gente já vê que ela aparece na geografia, como você explicou. E ele mostra que ela tá sempre em movimento, né? Ele até usa a imagem de uma gangorra social. E a gente vê que não só na sociedade, quando uns ficam ricos e outros empobrecem, mas na própria geografia, essa gangorra social também aparece. Enfim, acho que é uma coisa interessante de pensar nessa ideia, né? Uhum. Não, total. Perfeito. É isso mesmo. Enquanto um sobe, o outro desce, né? E parece que isso gera um certo equilíbrio, que de certa forma é uma das reflexões que o romance tem, né? É, É, acho que é isso, gente. Essa primeira parte a gente acaba por aqui. Na segunda parte a gente vai comentar mais alguns trechos específicos e aprofundar um pouco mais nas personagens. Então, para não ficar muito pesado, a gente faz essa pausa e continua daqui a pouco, ou enfim, na hora que vocês quiserem ouvir essa segunda parte. Vou parar a gravação e é isso. beijinhos e Valeu, até. gente. Beijos.